Fala, meu caro Enio, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Estamos ótimos. Então, para a gente não ferir o protocolo, eu sou Isaura Amorim. E eu sou o Enio Pires. Este é o programa 743, que tem como objetivo estudar as 5 saúdes da nossa vida: saúde espiritual, saúde física, saúde social, saúde familiar e saúde financeira. Esses são os 5 objetivos da nossa live, para que nós possamos juntos ter mais sucesso, ter mais tranquilidade. E quando a gente fala, por exemplo, que a responsabilidade é sua, eu resolvi trazer esse tema junto com você e para pedir pergunta para as pessoas por uma razão simples. As pessoas falam ainda que eu sou muito forte nas minhas palavras, que eu não dou mole para o povo, né? Quando eu falo que tudo é responsabilidade de cada pessoa. Então, a responsabilidade é sua, como a gente indicou outro dia, está inspirada no livro Além do Topo. Então, tá bom, hoje nós vamos falar disso. A responsabilidade é sua. Tudo que acontece na sua vida, você é responsável. Seja bom ou seja ruim, a responsabilidade é sua. Na pior das hipóteses, não existe culpa, existe responsabilidade. Culpa, ninguém tem culpa de nada. As pessoas são responsáveis pelos seus atos. Porque quando você assume a culpa, quando você fica se culpando, a coisa vai dar ruim para você. Porque aí você perde a sua individualidade, você perde a sua identidade com Deus. E é por isso que a gente fala que a responsabilidade é sua. Eu falo, Zig Ziglar fala, todos os grandes pensadores do mundo falam a mesma coisa. A responsabilidade é sua, mas culpa ninguém tem. Tá bom? Então, Enio, vamos aí na primeira pergunta do tema. A primeira pergunta é: como ser o tipo de pessoa certa, Isaura? Nesse caso é fácil. Basta você se colocar no lugar do outro. Você aplicar a palavrinha chamada empatia. Quando você coloca empatia nas coisas, tende a funcionar bem. Aí você fala assim, como assim, Isauro? Simples. A empatia é a melhor ferramenta para se ter sucesso. Inclusive para demonstrar que é ou não uma pessoa boa. Agora é importante dizer o seguinte, que quando se fala de empatia, precisa em primeiro lugar entender bem a palavra empatia. Porque muitas pessoas pensam, Enio, que empatia é simplesmente se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e alegrar-se com a felicidade do outro. É também isso. É eu ter a capacidade de sentir a dor do outro. De chorar com o outro se for necessário. Eu até falei outro dia que quem melhor aplicou a empatia no dia a dia, na prática, foi um cara chamado Jesus. Ele tinha a capacidade de chorar com as pessoas e também rir com a alegria delas. Isso é muito importante. É importante saber que isso faz parte da empatia. Mas você foge da empatia quando você coloca o outro em primeiro lugar. Porque dentro da empatia existe você. Você e o outro são unos. Quando você usa de empatia, você vai fazer coisas que sejam boas para você, porque sendo boa para você, é boa para o outro. E é por isso que você se coloca no lugar do outro. Agora a tua pergunta é, como é que eu demonstro que eu sou uma pessoa boa? É quando eu me amo. É quando eu estou 100% alinhado com as questões divinas. É quando eu penso o tempo todo em fazer coisas para beneficiar o maior número possível de pessoas. Todo mundo que tem esse sentimento, ele não precisa necessariamente provar para ninguém que ele é uma pessoa boa. Ele já é por natureza. Porque provar que é uma pessoa boa, você não prova com palavras. Você prova com atitudes, com atos, com fazer, com pertencer. É desta forma que você consegue provar que você é uma pessoa boa. Isaura, tá bom, e como é que eu sei que eu estou sendo uma pessoa boa? É simples. Faça uma reflexão na sua vida aí. Todos vocês que estão aí presentes na nossa live. Olha bem, nos últimos 30 dias, quantos convites de café você recebeu? Nos últimos 30 dias, quantos convites para ir na festinha de aniversário do amigo ou do filho do amigo você recebeu? Nos últimos 30 dias, quantos convites para o chá de bebê do nascimento do filho do seu amigo você recebeu? Nos últimos 30 dias, quantas vezes você almoçou ou jantou na casa de um irmão?
Quando você faz esse tipo de reflexão, aí você sabe se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Aí você fala assim, caramba, Isaura, qual que é a régua para eu poder medir isso? A regra é simples. Durante um mês, se você recebeu acima de 5 convites, você é o cara. Você é uma pessoa muito bem querida, benquista. É uma pessoa boa de fato. Se você recebeu entre 3 e 4, você está na média, você é mediano. Se você recebeu de 2 para baixo, de 2 convites para baixo, na média, e aí para você não errar, você faz a média dos últimos 12 meses. Se a sua média nos últimos 12 meses deu menos de 2 convites por mês, você tem que colocar a barba de molho. Significa que você não é uma pessoa querida. Significa que você não é uma pessoa muito boa. Alguma coisa está errada com você. Tudo bem? Então, é desta maneira que eu consigo saber se eu sou ou não uma pessoa boa. Aí você fala assim, mas Isaura, eu sou antissocial. Eu não gosto de estar perto de pessoas. Então, você é antissocial. E uma pessoa antissocial não é uma pessoa boa. Isaura, eu não gosto de ficar em festas. Eu gosto de ficar no meu canto. Você é má pessoa. Simples assim. Eu tenho um amigo meu, que, aliás, tem vários amigos, né? Eu tinha um amigo, por exemplo, que quando era solteiro, ele não ia na casa de ninguém. E detestava quando era convidado para as festas de aniversário dos sobrinhos, por exemplo. Só que o tempo passa. E como eu sempre digo, nada melhor que o tempo para curar qualquer coisa. Ou para mostrar qualquer coisa. Tudo bem? Sim. E aí o que acontece? O cara casou. Isso aconteceu com 3 amigos meus. O cara casou. Os caras casaram. E aí, ao se casar, o que acontece? Vieram os pupilhos, vieram os filhos. Veja, quando vêm os filhos têm a necessidade de brincar com outras crianças, certo? Pois bem. E aí, o que acontece? O cara precisa ser social, para que as pessoas levem os seus filhos na mesma idade, veja bem, para brincar com os seus filhos. E aí sabe o que acontecia? Na maioria dos casos, as pessoas não queriam ir. E a pessoa começou a ficar chateada. Uma dessas pessoas não era nem meu amigo, ficou meu amigo porque veio se orientar comigo na Seixo Noé, quando eu estou exercendo a minha atividade de preletor. E eu falei, pois é, quem planta, colhe. A partir dali a pessoa entendeu que ela precisava mudar um monte de conceito dentro da vida dela. Porque tem muita gente aí, amigos nossos, que pensa assim. Você entendeu? Ah, eu não gosto de criança, porque criança faz muito barulho, faz muita bagunça na nossa casa. Então eu não convido criança para minha casa, por exemplo. Faz bagunça. Só que o tempo passa e aí vem as crianças dele. E eu não sei se você sabe, mas quem tem filhos até 5 anos de idade é considerado um problema para os amigos. Quando as pessoas vão convidar você, que tem 2 ou 3 filhos com 5 anos de idade, o cara pensa 2 vezes antes de convidar. Poxa vida, o cara tem 3 filhos pequenos. Então, normalmente, os solteiros, daqueles casais que não têm filho, normalmente, pensa 2 vezes para convidar esse tipo de pessoa. Porque passa a ser um problema para o amigo. Percebeu? Por isso que você que é casal que não tem filho, ou você que é solteiro, pense bem antes de você ter esse tipo de atitude, porque um dia vai chegar, a sua hora vai chegar. E quando a sua hora chegar, você vai se sentir excluído. Você vai falar assim, caramba, e agora? Só que quem plantou a história toda? Você. Você fez a coisa acontecer, a coisa dar ruim para você. E por isso, agora você está, na verdade, colhendo tudo aquilo que você semeou durante o tempo todo. Então, veja, esta é a forma de você saber se você é ou não uma pessoa boa. Aí você fala assim, mas Isaura, como eu corrijo, então, os meus atos? De que maneira eu posso corrigir para que eu me transforme numa pessoa boa? É simples. Basta você ficar atento a 3 atividades. A primeira, meditar. Meditar
na verdade, meditar no Deus interior que está dentro de você. Meditar que você e Deus são unos. Meditar que você faz parte do universo. E que tudo que acontece no universo é influenciado por você ou reflexo seu. Quando você medita desta forma, quando você pensa desta forma, você fica cada vez mais próximo de Deus. Cada vez mais próximo da divindade. Daí para frente, até a sua energia passa a ser uma energia melhor. Lembra ainda, quando as pessoas falam assim, olha, o fulano de tal está com energia ruim. Sim. Normalmente, são pessoas extremamente egoístas e que não se coloca diante de Deus, por exemplo, não tem reverência ao Deus interior, ao seu ideal interno. E isso faz uma diferença gigantesca na vida de uma pessoa. E aí, dentro dessa reflexão, da sua meditação, você pergunta assim, essa atitude que eu estou tomando agora, será que Deus tomaria a mesma atitude? Será que Madre Teresa de Calcutá tomava a mesma atitude que eu? Será que Nelson Mandela pensaria exatamente como eu estou pensando nesse momento com relação a esta questão? Não importa a questão, tá, Eno? Vamos ser hipotético aqui para a gente não alongar muito. A questão que você está perguntando agora, o seu sentimento de agora, pergunta dessa forma. Será que Dr. Masaharu Taniguchi, que é considerado o homem do Japão, será que ele pensava da mesma forma? Será que Buda, que é considerado Deus aí do povo oriental, né, do Ocidente, será que ele, ocidental, será que Buda pensava da mesma forma? Quando você faz essa reflexão na sua meditação, você vai ver que você tem muita coisa para melhorar. Você vai ver que você precisa fazer um polimento geral. Você é uma pedra bruta que precisa polir muita coisa ainda. E a partir de então, você começa a ser uma pessoa boa. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda, não adianta meditar sem informação. Meditar sem informação é a mesma coisa que você colocar uma venda e tentar caminhar na rua. No primeiro buraco você vai cair, concorda ou não? Vai cair. Por quê? Porque você está de olho fechado e você não tem habilidade de cego para andar. Então o que acontece? Por você não ter essa habilidade, você vai cair no primeiro tropeço, né? No primeiro obstáculo que acontecer na sua vida. Assim é com as pessoas que não se informam. Porque não basta só meditar, eu preciso ter conhecimento para meditar. E aí vem o segundo exercício, leituras de livros, qualquer tipo de livro que te leve ao sucesso, certo? Quando você pensa em pessoas que levam, em estudos que levam ao sucesso, você tem que ler livros bons, de pessoas boas, Zig Ziglar, Daniel Goleman, por aí vai, e escrituras sagradas, Bíblia, esse tipo de livro vai te formar o caráter de forma melhor. E por último, você aplica isso, que é a terceira ferramenta. Você pratica as obras de caridade. Quando você pensar desta forma, quando você agir desta forma, aí sabe o que acontece? Tudo na sua vida se transformará. Aí você terá a mesma condição da abelha rainha. Manja a história da abelha rainha? Funciona da seguinte maneira, para as pessoas entenderem. Eu acho que já contei essa história aqui para vocês. Quem não viu vai ver pela primeira vez e quem viu vai ver de novo. Uma certa vez, um homem muito importante se aposentou e ele tinha uma casa muito bonita com um terreno muito grande de fundo. Tinha um pomar bacana no fundo da casa dele. E como ele estava aposentado, não sabia mais o que fazer, pesquisando, ele resolveu que queria ser apicultor, que ele ia produzir mel. E aí o que ele fez? Foi lá, estudou tudo sobre mel, como construir, né, as colmeias para que as abelhas pudessem produzir no quintal dele. E ele fez lá dezenas de colmeias. E aí ele escolheu o tipo de abelha que ele queria. Foi lá no mato, né, na natureza, e pegou as abelhas e colocou abelhas em cada colmeia. Só que ele colocava as abelhas lá e as abelhas não ficavam, elas iam embora. Ele passou 6 meses nessa luta, colocando a abelha e a abelha indo embora, não ficava nenhuma. Ele falava assim, caramba, eu fiz essas colmeias com tanto amor, com tanta paixão, por que essas abelhas não ficam aqui? Por que elas não querem ficar aqui no meu quintal? E aí depois de 6 meses de angústia, ele resolveu consultar alguns apicultores que já eram de sucesso, né, que tinham experiência.
E qual foi a primeira pergunta que os amigos perguntaram para ele? Você, por acaso, está colocando a abelha da rainha em cada colmeia? Ele falou assim, como assim? Ele falou assim, as abelhas ficam perto da abelha rainha. Se você tiver apenas uma abelha rainha em cada colmeia, as abelhas não sairão mais de lá, elas ficarão lá junto da abelha rainha. Porque a abelha rainha chama para que todas as demais abelhas venham para perto. E assim ele fez, ele colocou uma ou duas abelhas rainha em cada colmeia. A partir desse momento, as abelhas passaram a ficar nas colmeias que ele criou e passaram a produzir mel ali. Ou seja, trocando em miúdos, nós temos que ter a mesma capacidade da abelha rainha. Dentro de nós temos que ter a energia necessária para atrair pessoas. Eu falei de uma forma de você descobrir se você é ou não boa pessoa, que é pelos convites que você tem para você participar de festa na casa dos amigos. Uma outra forma de você saber imagina que você chegou numa festa e tem lá 10 amigos seus conversando, num papo bacana. E aí você chega, você cumprimenta os 10 amigos. E dali a 5 minutos, a roda de amigos desaparece. Não existe mais a roda de amigos. Isso significa que você não está indo bem na fita. Então o segredo é, você chegou, pessoas ficaram à sua volta para conversar com você, aí sim, quando você passa a ser disputado pelas pessoas, aí você demonstra que você é uma pessoa boa. Acho que desta forma eu consegui responder aí a sua pergunta. E a responsabilidade disso de quem que é? É sua.